Olá, turma, boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos, né? Já nos vimos ainda agora em português e agora nós vamos trabalhar com o ensino religioso, tá bom? Vamos entender um pouco, gente, sobre o que é religião e quais são os tipos de religião que nós temos, ok? No nosso país, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, tá certo? Então vamos prestar atenção. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo por meio do WhatsApp, beleza? O que é religião? A palavra religião tem origem da expressão latina religio. O que significa religio? Bem, no latim, religio significa religar, tá? Existem debates a respeito do real significado desse termo. A interpretação mais aceita afirma que a palavra significa religar. Essa ideia faz menção ao fato de que, por meio da religião, o homem religa-se aos deuses e ao sagrado. Existem estudiosos, porém, que sugerem que o termo significa religir. Tá. Por que eles deram esse nome de religião? Porque quando nós estamos fazendo as orações, conversando com Deus intimamente, nós estamos nos religando a Ele. Há uma ligação entre eu, ser humano, e o nosso Deus Supremo. Tá? Esse momento de ligação quer dizer, eu estou me religando a Ele por meio das minhas palavras, por meio da minha oração. Tá? Então, por isso é que veio a palavra religião, porque religião, no latim, que é religio, significa religar, ok? Trazendo um conceito de religião para uma visão mais moderna, né, a palavra faz referência ao conjunto de crenças e visões do mundo que formam as noções de espiritualidade e de sagrado do ser humano, né? Sendo assim, corresponde a um conjunto de crenças que faz o ser humano acreditar na existência de uma entidade ou ser superior, tá? Isso é religião. Religião é quando você faz parte de um grupo, esse grupo crê que existe esse Deus supremo, esse Deus criador, esse Deus que está perto de nós, nos protegendo, intercedendo por nós, nos direcionando, tá bom? Então, quando nós estamos em uma religião, nós estamos adeptas à crença daquela religião. Nós estamos crendo nesse Deus que está sempre conosco. Então, por isso, o significado de religião atualmente é isso, tá? Corresponde a esse conjunto de crenças, né? Que faz nós, seres humanos, acreditar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus supremo, nesse ser superior que está sempre conosco. Vamos conhecer agora os tipos de religião. Tá? Atualmente, existem diversas religiões no mundo, né? Não só a nossa, não só o cristianismo, né? Não só o catolicismo, as quais essas religiões que nós temos no mundo inteiro podem ser classificadas em 3 diferentes grupos. Nós temos os politeístas, nós temos os monoteístas e nós temos os panteístas, tá? Palavra politeísta. Se eu for separar a palavra politeísta, a palavra começa com poli, tá? Poli mais teísta. Poli significa vários e teísta significa deuses, tá? Então, politeístas é um sistema religioso que possibilita a crença em mais de um Deus. Ou seja, são aquelas pessoas que não acreditam apenas em um Deus supremo, mas acreditam em vários deuses. Em 1500, quando os portugueses aportaram no Brasil, eles encontraram os indígenas. E os indígenas acreditavam em vários deuses, então eles eram politeístas, tá? Não só os indígenas, mas tempos antes, tempos remotos atrás, lá na Grécia Antiga, lá em Roma, eles também eram politeístas, porque eles acreditavam em vários deuses. Eles acreditavam que tinha um Deus para cada coisa, tá? Tinha o Deus universal, ou seja, o Deus maior, que era Zeus, que comandava todos os deuses. Existia o deus do mar, que era Poseidon, existia o deus do submundo, que hoje nós chamamos de inferno, que é Hades, existia a deusa do amor, que era Afrodite, existia a deusa da sabedoria, que era Atena, existia o deus da guerra, que era Apolo, e assim por diante, né? Existiam vários deuses lá na Grécia e em Roma. Então, eles eram, antigamente, lá na Grécia e Roma, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tá? E nós temos os monoteístas, que é justamente o sistema religioso que possibilita a crença em apenas um Deus.
Eu sou monoteísta, os cristãos são monoteístas, o católico é monoteísta, o evangélico é monoteísta. Por quê? Porque nós acreditamos em um único Deus supremo, o único Deus que criou todo mundo, que criou a espécie humana, que criou os animais. Então, por nós acreditarmos em apenas esse Deus supremo, nós somos monoteístas. E também existem os panteístas, tá? Que é um sistema religioso que afirma que a força da natureza é a manifestação de uma divindade em si, tá? Ele baseia-se, portanto, na crença em espíritos da natureza. Por exemplo, os panteístas não acreditam que exista deuses ou que exista um Deus supremo. Os panteístas acreditam na força da natureza, tá? A natureza que é a divindade deles. É por meio da natureza que eles pedem, que eles fazem orações, que eles fazem sacrifícios. O budismo, por exemplo, quem é budista é panteísta, tá? Eles acreditam na força da natureza. E eles também acreditam no ser iluminado, que faz justamente a ligação entre o ser humano e esses seres da natureza, esses espíritos da natureza, que foi Buda, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era um homem, ele era muito rico, ele deixou toda a sua riqueza para poder ajudar os pobres da sua época, os pobres da sua cidade, né, da sociedade. Então, ele foi um iluminado, ou seja, ele chegou à iluminação, ao nirvana, né? É quando a pessoa está totalmente ligada aos espíritos da natureza. Tá? Então, os panteístas, eles não acreditam num único Deus e nem em vários deuses, mas eles acreditam na força da natureza, né? Eles creem em espíritos da natureza, ok? Além desses três tipos citados, que nós citamos agora, que são os politeístas, monoteístas e panteístas, é importante mencionar que nós temos também os ateístas. E quem são os ateístas? São pessoas que não acreditam em nenhum tipo de religião e também não acreditam na existência de um Deus, de um ser superior, né? O princípio básico do ateísmo é o ceticismo, ou seja, a dúvida, o questionamento do princípio básico de toda religião, a crença no divino, tá? Então, os ateístas, eles não acreditam em Deus. Eles acreditam-se mais no materialismo, né? Eles acreditam que tudo ocorreu, mas por meio da natureza ali, espontaneamente, né, que não exista esse ser superior. Os ateístas acreditam que tudo é a força do ser humano, acontece tudo porque o ser humano é que realiza. Então, os ateístas não acreditam em um Deus superior, tá bom? E aí, como surgiu a religião? A nossa aula de religião é bem pequenininha, porque é mais uma introdução para a religião, tá? Eu vou dar continuidade a essa aula, é tanto que vocês não irão receber o material, ou seja, o exercício, o questionário dessa aula de religião. Vocês só vão assistir esse assunto, tá? Só vão assistir essa aula. Na próxima semana, vocês irão receber outra aula de religião com outros questionamentos. Aí sim, ok? Mas essa aula é para uma introdução, para vocês entenderem o que é religião, tá? Até agora deu para entender, né? Religião significa religação entre o ser humano e Deus. E como é que a gente faz essa religação? Através das orações, através da nossa conversa com Deus intimamente. Nós estamos nos religando a Ele, certo? Também falei agora anteriormente sobre os três tipos de religiões: monoteístas, politeístas e panteístas. Os politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses. Monoteístas acreditam em um Deus apenas. E panteísta acredita nas forças da natureza, nos espíritos da natureza, tá? E também eu falei sobre o ateísmo, ou seja, as pessoas que não acreditam no ser superior, que não acreditam em Deus, mas acreditam que tudo acontece, é realizado por meio do ser humano. Ok? E agora nós vamos saber como foi que começou essa religião. Será que essa religião começou agora, há pouco tempo? Não. Essa religião surgiu muito tempo atrás, ainda no período paleolítico e neolítico, dos nossos homens que viviam ainda nas cavernas, tá? Assim que os primeiros grupos humanos tornaram-se sedentários. Ok? O que quer dizer sedentários? É aquela pessoa que vive no mesmo local, vivendo na mesma situação, tá? Não muda de lugar para lugar, fica ali naquele mesmo momento, naquela mesma situação de vida. Eles são sedentários, ok?
Aí, nessa época, né, dos homens das cavernas, que eles viviam, foi aí que surgiu a religião. As primeiras manifestações religiosas relacionavam-se com os fenômenos da natureza, ou seja, os fenômenos naturais eram entendidos como uma manifestação divina. Por exemplo, se começava a trovejar, era o Deus do trovão que estava falando com o ser humano. Se por acaso surgia o fogo, o Deus do fogo que estava ali ajudando. Se chovia, o Deus da chuva. Então, para eles, essa força divina era manifestada pela natureza, tá? Com o desenvolvimento da humanidade e o surgimento de novas culturas, novos tipos de religiões foram surgindo em diferentes partes do planeta. E hoje nós temos muitas religiões. Nós temos o judaísmo, o cristianismo, que nós fazemos parte, o islamismo, o budismo, o muçulmano, né? E assim por diante, nós temos várias religiões. Hoje nós temos várias religiões no planeta, ok? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a essa aula, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as religiões, ok? A religião, gente, ela é praticada pelo ser humano desde tempos antigos, né? E era utilizada, muitas vezes, para explicar os fenômenos da natureza. Cada religião possui suas particularidades, suas histórias sagradas, seus símbolos, contos e seu próprio código de conduta. Apesar disso, os estudiosos da área conseguem identificar aproximações em diferentes religiões, como acontece no caso das maiores religiões, né, que nós temos hoje o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, entendeu? Então, essa religião serve justamente para essa junção, essa ligação entre o ser humano e Deus. E hoje no Brasil, né, hoje, graças a Deus, atualmente, o nosso país, ele garante a liberdade religiosa e de culto a todas as pessoas que residem no país, tá? Esse princípio, ele está presente no artigo 5º da Constituição de 1988, né? Lá na nossa Constituição de 1988, ele respeita essa diversidade religiosa. E lá diz que todo ser humano, ele tem direito a escolher a sua religião ou mudar de religião na hora que quiser, tá bom? O Brasil, gente, também é um estado laico, isto é, o que quer dizer laico? Teoricamente, o governo cria condições para o convívio harmônico entre as religiões, tá? Então, para dizer a verdade, o nosso Brasil, ele é um Brasil cheio de crenças, né, multireligioso, né, porque só no nosso Brasil nós temos várias pessoas de várias religiões, e nós respeitamos a religião, não há guerras religiosas, graças a Deus, não há guerras religiosas como acontece em outros países, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, qualquer dúvida, entre em contato comigo mais uma vez pelo WhatsApp, e estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas durante todo o ano de 2021. Obrigada pela participação de todos e espero também, né, essa devolutiva de vocês comigo, que vocês entrem em contato para tirar dúvidas, para a gente poder conversar, ok? Boa noite a todos, que Deus abençoe e até a próxima aula.